Voltamos com o Papo de Juventude e hoje a nossa conversa é sobre o futuro. Você já imaginou como estarão as profissões e os relacionamentos daqui a alguns anos? Estratégias de inovação tecnológica estão sendo aplicadas em alta velocidade e traz questionamentos de como estaremos vivendo nos próximos anos. Bom, no bloco anterior a gente deu um panoramazinho aí, né, dessa questão tecnológica, mas um gancho aí que ficou é a questão emocional das pessoas diante de tanta tecnologia, né? Acho que quem vai poder ajudar a gente aqui nessa conversa é o Sérgio Dias, que é empreendedor, né? YouTuber também, né, Sérgio? Ele é economista e consultor de empresas com foco em inovação e competitividade. Sérgio, como que a gente pode ressaltar como que vai ficar essa relação do trabalho, né? A partir de agora, na verdade, a gente já está vendo aí algumas mudanças, né, da relação empregado-empregador. Daqui para frente, o que você consegue pontuar de o que vai ter que modificar para essas relações darem certo? Tá. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a você e aos espectadores e fazer o seguinte: antes de eu falar o daqui para frente, eu vou dar um passo atrás, eu vou dar um pulo atrás para mostrar que essa evolução ela acontece desde que o homem criou a sua primeira tecnologia. A tecnologia sempre foi um impulsionador, vamos dizer, dos patamares da sociedade. A primeira tecnologia do homem foi a agricultura. Coincidentemente, a gente está hoje aqui com um caso de agricultura, né? Até eu vou tentar fazer esse link. A primeira tecnologia do homem, que foi há 10 mil anos antes de Cristo, o homem conseguiu descobrir a agricultura. Antes ele era um nômade, ele andava pela floresta caçando, né, os seus alimentos. Do momento que ele descobriu a agricultura, ou seja, que ele entendeu que a planta crescia, que os animais se procriavam, ele conseguiu se fixar na terra. Isso foi muito importante. Por quê? Porque foi a partir daí que o homem se enraizou, criou famílias, tribos, nações. Antes, o homem era um nômade na terra, com os outros animais. Alguns milênios aí depois, o homem conseguiu criar a escrita, 4 mil anos antes de Cristo. Então você vê, 10 mil anos antes ele criou a agricultura, 4 mil ele criou a escrita. Qual foi a importância da escrita? A partir daí ele pôde passar os seus legados, o seu conhecimento, passar a ser registrado. Até então era tudo pela voz, pela palavra. Mas a escrita, ela só teve um avanço na hora que o homem criou a imprensa. Porque antes a escrita era feita em cima de pedra, né, que ele entalhava pedras, né, para poder escrever. A partir da imprensa, essa comunicação, essa cultura, o conhecimento passou a ser acessível a outras pessoas. A ser disseminado. Ser disseminado. Então, repara que todas essas tecnologias foram mudando a maneira como a gente habita a Terra. Sim. Bom, para ser mais rápido, né, a gente chegou na Revolução Industrial em 1760, mais ou menos, 1768 foi a Revolução Industrial. O que aconteceu? Esse homem que habitava o campo, que era o camponês, que plantava os seus alimentos, que vendia os seus alimentos, ele passou a trabalhar nas fábricas. Então você tirou o homem do campo, a mecanização tirou o homem do campo e levou para as fábricas. Porém, quando nós chegamos em 1980, que veio a era digital, com o computador, com as telecomunicações, essas máquinas foram substituídas por software, por aplicativos. Então o homem saiu da operação das máquinas e passou a parte de gestão, de planejamento, de administração. Até que a gente chegou na era pós-digital, que é a era que a gente está vivendo agora, que é uma era que a gente chama de GNR. GNR é genética, nanotecnologia e robótica. O que isso está mudando? O homem está voltando a ser tribal. Ele está voltando ao início dele, né, das tribos. Hoje a gente esse conceito de nação, de extensão territorial, ele está começando a enxugar e virar grupos, tribos de pessoas. Você tem as suas tribos, eu frequento aquela tribo, eu participo de um grupo no WhatsApp. É realmente usado esse nome, né? Exatamente, tribo. Então nós voltamos à parte tribal. Isso é bacana. Por quê? Porque aí é que eu vou fazer o gancho com a agricultura
essa agricultura, vamos dizer, de pequenos ambientes, agricultura, vamos dizer, limpa, quer dizer, sem agrotóxico. Por quê? Porque o homem também vai começar a voltar a ele criar o seu próprio alimento, a poder produzir em casa o seu próprio alimento. Aliás, na Holanda já existe isso. Eu estava conversando com o Rodrigo antes do programa, eu vi muitas plantações de batata na Holanda dentro de garagens das casas. A batata é o principal alimento da Holanda, né? Não só da Holanda, mas da Alemanha também. E eles plantam batata na garagem, por questões que a terra lá é reduzida em termos de espaço, e também é uma terra que está sempre alagada, né? A Holanda é abaixo do nível do mar. Ainda tem o problema climático. Então, eles passaram a criar alimentos dentro das casas. Bom, o que acontece? Toda essa evolução da tecnologia, essa mudança, esse retirar pessoas de postos de trabalho, acabar com postos de trabalho, já existe desde a Revolução Industrial. Sempre o homem foi substituído por máquina desde a Revolução Industrial. O que acontece agora com a robotização é que, como já foi falado, né, as atividades, vamos dizer assim, repetitivas, atividades que envolvem risco, que não tem nenhum componente de inteligência naquela atividade, é simplesmente repetição. Lembrar do filme do Carlitos, Tempos Modernos, né? Quer dizer, é uma crítica ao modelo fordista, né? da Revolução Industrial. Então, o homem, a diferença dele para a máquina é justamente o comportamental. A máquina, ela tem a sua... A gente já criou a inteligência artificial. Até porque para desenvolver a máquina precisa de um ser humano, o homem, né? teve que colocar o programa na máquina, certo? Então, nós conseguimos criar a inteligência artificial através de programas, através de algoritmos, através de bases de simulação. Porém, a gente não conseguiu, nem vai conseguir tão cedo, criar o emocional artificial, quer dizer, o comportamento artificial. E isso vai ser o que vai distinguir o homem da máquina. Eu, quando falo máquina, não é só o robô, é também o aplicativo. Né? Quer dizer, um software também seria um substituto. Hoje você pode conviver num ambiente de trabalho, o seu colega de trabalho pode ser ou um robô ou um aplicativo. O que vai te diferenciar dele? O seu comportamento, as suas habilidades comportamentais, aquela capacidade, o espírito crítico, a criatividade, a buscar soluções para problemas. Essas coisas, o homem sempre vai estar sendo acionado para isso. Então, é importantíssimo que, como já se falou aqui, o Cláudio e o Rodrigo, você precisa de olhar para as novas oportunidades de trabalho que tem. É claro que vão desaparecer milhares, milhões de postos de trabalho, dezenas ou centenas de profissões vão desaparecer, mas vão ser criadas outras. Por quê? Porque cada tecnologia, ela envolve serviços. Esses serviços demandam conhecimentos, demandam desenvolvimentos, demandam pessoas para fazer isso. E outra coisa que é importante, que está surgindo agora, é um movimento que começou na França há uns 10 anos atrás, que se chama Economia da Funcionalidade e da Cooperação, que é um novo modelo econômico onde você muito mais focar no consumo do bem, no uso do bem, do que na posse do bem. Então, isso também vai mudar um pouco e vai criar muito mais oportunidade de empreendedorismo para as pessoas e também de novos serviços agregados a esses produtos que vão surgir. Dá um exemplo simples, né? Por que você precisa ter uma furadeira em casa se você usa raramente uma furadeira? Quando você precisa da furadeira, ou você aluga a furadeira ou você contrata alguém para furar o buraco na parede. Então, não tem sentido estar fabricando furadeiras para você ter elas guardadas no armário. Como também isso vai valer para roupas. As roupas, por exemplo, roupa de bebê, então, que você perde logo, você pode ter roupas que você contrata por 2 meses, 3 meses, depois elas voltam para uma reigienização, para um retrofit naquela roupa, até mudar o layout dela. Mas você precisa de gente para isso, precisa de criadores para isso. Então, sempre vai haver mortalidade de posições de trabalho, mas vai também haver nascimento de novas posições de trabalho. E muitas profissões que hoje ainda... As crianças que estão na escola hoje vão trabalhar provavelmente em profissões que ainda não existem. Não existem, né? Isso que eu ia comentar com o Cláudio, né? Cláudio, pode passar para ele o microfone, por favor? Cláudio, essa questão que o Sérgio falou, de profissões que ainda não existem, mas também da relação no ambiente de trabalho, essa questão de regras trabalhistas mesmo, de questão de horário, né? Essa flexibilidade precisa, né, existir e para o futuro
capaz que isso aumente até mais para incentivar essa criatividade? Bom, hoje a gente já percebe que as empresas elas vêm em transformação com relação a isso, né? A gente hoje tem aí um crescimento com os funcionários que já fazem aí o famoso home office, né? Então, cada vez mais as empresas estão percebendo esse diferencial e os funcionários têm um desempenho até melhor pelo fato de estarem numa área de conforto bem maior que a sua casa. A gente vê empresas, por exemplo, como a Google, que, na verdade, elas trabalham com projetos, trabalham com metas. E aqueles funcionários que lá estão, eles simplesmente não se preocupam com os horários. Eles se preocupam com os projetos que eles precisam apresentar, com os resultados. Então, eles chegam a hora que eles bem querem, produzem da melhor forma possível e, no final, a empresa sempre obtém aquele resultado que ela mensurou. Então, eu percebo que cada vez mais vai existir vamos dizer assim, uma liberdade trabalhista. E isso, inclusive, vai impactar até na própria legislação trabalhista que recentemente foi modificada. Então, eu acredito que num espaço curto de tempo a gente tenha novas modificações em função disso. Então, a gente tem cenários aí das próprias startups que, na verdade, já carregam um pouco dessa transformação, dessa inovação de como trabalhar com liberdade e, ao mesmo tempo, com proatividade. Rodrigo, você concorda com essa questão? Porque outra questão também é o tempo, né? Hoje em dia a gente fala muito de tempo, né? Que o tempo, na verdade, time is money, né? Como a gente costuma dizer. Como que você observa essa questão daqui para frente? Então, isso já é comum no ambiente, como ele falou, como o Cláudio falou, no ambiente de startups, né? Então, assim, o que é importante, na verdade, você fala, não é só a produtividade, mas é o valor que a pessoa gera, né? Então, dependendo da posição que ela está, ou ela é medida. Na verdade, o valor da pessoa, do profissional, é medido pelo quê? Pelo que ele gera para a empresa ou o que ele economiza para a empresa. O resto é automatização, é robotização. Você não vai contratar pessoas para ficar apertando parafuso, o ser humano não foi feito para isso, né? Então, ele foi feito para pensar, para ser criativo, né? Para usar todo esse potencial dele para criar coisas novas. Então, é justamente isso. Tem posições que permitem o trabalho de home office. Por exemplo, o meu administrativo trabalha em home office. Ele vai 1, 2 vezes por semana no máximo no escritório, passa 2, 3 horas e vai embora. É rápido. Tem cargos, tem posições que eu preciso um horário específico. Minha planta tem um horário específico para ser colhida. Tem um horário específico para ser plantado. Por quê? É tão preciso que se eu plantar uma determinada hora, eu sei que eu vou colher naquela hora. Então, tem coisas que eu preciso. Mas, em compensação, se ele chega naquele momento, faz o que tem que fazer e terminou 2, 3, 4 horas mais cedo, tchau. O que importa é ele fazer o que ele tem que fazer. Se ele precisar de mais tempo, ele fica mais tempo. Mas se ele fizer em menos tempo, ele vai embora. Questão de responsabilidade mesmo. Você cumprir a sua missão, né? Se você se comprometeu aquilo, é cumprir aquilo que foi combinado. Então, assim, quando você está trabalhando né, você tem essa flexibilidade, dependendo da empresa, você pode ter essa flexibilidade e está caminhando cada vez mais para isso, né? A produção associada a valor, né? Obviamente que quando você está em cima, você não tem mais isso, né? Você é escravo do trabalho. Fora isso. Pode falar, Sérgio, que você queria complementar. Não, eu estava querendo, nessa colocação aí da flexibilidade, recentemente foi aprovado no Congresso uma medida provisória que se chamava, originalmente, Lei da Liberdade Econômica. Quer dizer, era uma medida provisória da liberdade econômica que virou uma lei, ela já foi aprovada. E nessa lei já se prevê flexibilização de horário. Você não precisa necessariamente ter aquela carga horária de 8 horas, você pode trabalhar dentro de alguns dias da semana, outros não, dependendo da necessidade. Por exemplo, no caso dele, da agricultura, que ele precisa ter alguém para colher numa determinada... Pode calhar sendo um domingo, pode ser num sábado, pode ser à noite. Então, você ter essa flexibilidade. Essa lei já vai permitir isso. Outra coisa que também foi falado aqui, que eu achei importantíssimo, é que cada vez mais o valor agregado de serviço ao produto vai ser importante. No futuro, você não vai conseguir admitir comprar um produto que não tem um valor agregado de serviço nele. Ou seja, não é só o produto em si, mas aquilo que aquele produto pode te dar além da utilidade dele, né? Propriamente o consumo dele. Exato, então, e a gente entra numa outra questão, né, que é a consciência do consumo. Exatamente. Né? Agora, o grande problema disso, que eu acho que ainda não se tocou nesse assunto, é você educar e quebrar paradigmas
da pessoa consumidora. Sim. Existem ainda muitos problemas em relação, por exemplo, a essa alimentação orgânica, essa alimentação hidropônica. Tem gente que ainda vamos dizer, não se conscientizou de que isso é importante. Também você, em questão com relação ao meio ambiente, né? Ainda existe muita agressão ao meio ambiente. Você vê durante é só andar na cidade ou andar no campo que você vê as agressões ao meio ambiente e a natureza, de uma forma geral, que eu acho que isso é um trabalho de educação muito grande que ainda tem que ser feito. E também vão surgir profissões e vão surgir atividades justamente voltadas para isso, para conscientizar essas pessoas, mostrar a essas pessoas que o uso, vamos dizer, eficiente, o uso consciente dos bens, ele não só diminui a agressão, porque você vai extrair menos insumos do meio ambiente para poder produzir, como também você não vai ter rejeitos, não vai ter detritos, né? Não vai ter refugos. A ideia é que você tenha, no final, a gente chegue a um ponto de que toda a produção ela seja toda reciclada, reaproveitada, que você não tenha lixo. Agora, Sérgio, uma pergunta assim, um pouco mais pessoal, né? Quantos anos o senhor tem? Muitos. Eu tenho 78 anos. Pois é, porque é um exemplo pra gente ver uma pessoa, né, dessa idade, tão antenada. E ligada em inovação, né? E ligada em inovação, e que passou por muitos processos, sim, né? sim. Acompanhou diversos processos de avanços, de Sim. desenvolvimento. Eu vi, por exemplo, nascer o computador, eu vi Exato. nascer a televisão, eu vi nascer a internet. Tudo isso não existia antes. E o que você sentiu durante esses processos? Assim, dava um certo medo? Quando a gente fala hoje, a gente falando assim, a gente não sabe, talvez um panorama que a gente está tentando dar em relação ao futuro, né? Mas dá aquele certo, né? O que será que vai acontecer? Lá no passado, o que o senhor pensava em relação ao futuro? Pensava o que está acontecendo hoje? Não, com certeza a gente era muito alienado, né? A nossa educação, quer dizer, a educação das pessoas da minha idade, a gente era educado para ser empregado de alguma coisa. Ou ser funcionário público, né? Fazer um concurso, ou ser militar, ou trabalhar numa grande empresa. Então, eram as opções que a gente tinha. Hoje, eu vi uma estatística recente que 45% dos alunos de curso superior não querem ser empregados, eles querem ser empreendedores. Sim. Então, essa visão de que não é ter um emprego, é ter uma atividade, é ter uma alocação do seu tempo para produzir alguma coisa que você goste. Outra coisa, a gente não buscava uma profissão que a gente gostava, a gente buscava uma profissão que nos mantivesse, que desse dinheiro, renda, que desse renda. Hoje tem muita gente que trabalha por ideais, por ideologia. Prefere ganhar menos e ser feliz, né? Exatamente. Prefiro ser feliz a ter razão. Então, exatamente isso. E o bacana do empreendedorismo é isso, é que você pode trabalhar naquilo que você gosta. Sim. Tá certo? O fato de você ganhar dinheiro, ficar rico, é uma coisa secundária. O problema é você estar feliz. Isso. É você conseguir realizar aquilo que você quer. Agora, você falou em relação a como é que eu vivi esse tempo todo, né? Essas evoluções todas foram me dando um chute no traseiro para eu ir mais para frente, tá certo? Sempre assim. Eu fui sempre empurrado para frente. Eu nunca quis parar. A minha esposa disse assim, quando é que você vai parar de trabalhar? Então, assim, quando você me botar numa caixa de madeira e cremar, porque eu não vou parar. Eu considero que a gente é igual bicicleta. Você só se mantém em equilíbrio e movimento. Tá certo, muito bom. Obrigada. Hardware e software. Tem que trabalhar a cabeça e o corpo. Exatamente. Porque aí a gente entra no outro assunto também, que é saúde mental, que né? Não é o papo aqui. Mas que tá muito importante, né? Eu fico muito à vontade quando eu estou vendo aqui papo de juventude, porque apesar de eu ter 78 anos, eu estou sempre buscando uma coisa nova. Isso, tá certíssimo. E eu sou youtuber, sou autor de livro, eu trabalho na mídia, faço programas, escrevo em portais. Então, cada vez que você faz isso, você dá um passinho à frente, você aprende mais alguma coisa. E isso é importantíssimo, porque te mantém ativo, te mantém consciente e te mantém feliz. Exatamente. Muito obrigada. Um belo exemplo aí pra gente, pro nosso futuro, né? Que a gente chegue na idade dele, assim, com essa disposição, essa energia e esse conhecimento. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Boa sorte. Obrigada, tá, Sérgio? Obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou
o nosso bate-papo de hoje. Para rever esse programa todinho, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos nas redes sociais. Acompanhe a gente. Até semana que vem com mais Papo de Juventude para você. Até lá!